Eu sei que 2021 é um ano de esperanças pra gente, depois desse péssimo 2020 que a gente acabou de passar. Mas 2021 também vai trazer coisas ruins pra gente, como o final de algumas séries que a gente ama. Hoje eu vou trazer uma lista com 15 séries que vão acabar nesse ano de 2021. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e vou trazer essa lista para vocês de séries que irão exibir a sua última temporada nesse ano de 2021, encerrando assim a sua história e nos deixando muito tristes. Então antes de eu começar essa lista, já sabe, né? Desce aqui, clica em inscrever-se, deixa seu like, compartilha esse vídeo com a galera. Vamos todo mundo chorar junto e sentir falta dessas séries aqui e aproveitar para maratonar enquanto a última temporada não chega. A primeira série dessa lista que vai acabar em 2021 é Atypical, que é uma série original na Netflix e que vai terminar com a sua quarta temporada. Essa série, mano, ela é essencial pra você assistir, caso você nunca tenha visto, é sério. Ela conta a história do Sam Gardner, que é um menino que ele é autista, né, ele tem um nível ali do autismo e ele completou 18 anos e ele tá tentando viver uma vida mais normal, comparado com os padrões de pessoas que não estão dentro do espectro autista. E a gente acaba vendo toda a jornada dele de crescimento, de amadurecimento, de todas as dificuldades que ele enfrenta nesse caminho, e não só dele, mas das pessoas na volta dele. Como é que a família lida com essa condição que ele tem? Como é que é pra todo mundo? Como é que isso impacta na vida de todo mundo? Mano, é uma série linda. Não é aquela série que vai te fazer chorar muito. Pode fazer. Não tô dizendo que não vai. Mas não é aquela, não é This Is Us, não é uma série forte. Mas é uma série muito necessária pra todo mundo assistir. Sério, é linda, eu amo. Estou triste que vai acabar, mas ao mesmo tempo estou feliz que tá sendo final planejado, sabe? Que isso é muito gostoso. Então eu acho que vai terminar de uma forma muito legal. São episódios curtos, de 30 minutinhos ali, temporadas curtas também. Assista, você não vai se arrepender. A próxima série que daremos adeus nesse ano de 2021 é Better Call Saul, que conta a história de quem? Do Saul Goodman, que é um spin-off lá de Breaking Bad. Quando a série Better Call Saul estreou, ela se passava 6 anos antes dos acontecimentos iniciais de Breaking Bad. E a gente vê ali a transformação do Jimmy se transformando no Saul Goodman, que é aquele advogado que consegue colocar os criminosos dentro da lei. Ele sempre encontra brechas ali. E a gente vê toda a jornada, ele era um cara normal, sabe? Ele tentava realmente ser um advogado bom, mas ele foi passando por várias coisas dessa transformação do personagem e tá sendo muito legal, uma série que eu acompanho e que tem temporadas que eu confesso que são um pouquinho lentas ali, mas a quinta temporada, eu acho que foi a quinta, a última que passou agora, foi muito boa e eu estou muito ansioso por essa última que vai chegar agora em 2021, que vai linkar com o início de Breaking Bad, cara, tô muito ansioso. A próxima série da lista que a gente vai dizer adeus em 2021 é Dead to Me, que é uma série original na Netflix que aqui no Brasil a gente conhece como Disse Amiga para Matar. Nessa série a gente vê a história da Jen, que é interpretada pela Christina Applegate. Ela é uma viúva que é toda certinha, mas tem um senso de humor um pouco diferente e um certo problema ali pra gerenciar a raiva dela. Depois que o marido dela morre, ela acaba entrando num grupo de apoio ali de pessoas que também estão passando por um período de luto e ela conhece a Judy, que acaba se tornando uma grande amiga dela, mas que essa mulher acaba escondendo ali um segredo. Essa eu confesso que eu não assisti, então não posso dar minha opinião sobre o que é a série. Tem algumas pessoas que dizem que é legal, outras pessoas dizem que não é tanto assim não. Mais uma original da Netflix que se despede nesse ano de 2021 é Dear White People, ou Cara Gente Branca. É uma série que é muito necessária, porque ela conta a história da Sam, de vários outros jovens negros em uma universidade onde a maioria dos alunos são brancos. E ok, é uma coisa que, né, eles estavam levando ali, mas um belo dia os alunos decidem dar uma festa ali na universidade, onde o tema é o blackface. E a partir daí se desenrolam várias tensões ali raciais entre os alunos, entre todo o ambiente em que eles estão estudando. É uma série necessária, como eu disse, porque combate muito o racismo, é baseado em um filme antigo do mesmo nome também, de White People. Porém, eu fiquei meio assim, eu não assisti essa série ainda, eu preciso assistir, muito mesmo, mas eu fiquei meio assim porque, mano, é uma série que ela bate no racismo. E aí, há poucos meses atrás, saiu várias notícias que tinha casos de racismo no elenco, sabe, na produção ali da série. Aí eu fiquei meio, sabe, coisado. Então a gente, pra poder assistir e aproveitar, a gente tem que separar a obra do artista e poder aproveitar esse tema que é muito necessário e precisa ser conversado ainda hoje em dia. Infelizmente a gente ainda precisa disso, mas assistam que é uma série muito importante. E nem só de Netflix vive o homem, né, porque a próxima série dessa lista é da Prime Video, que é a Goliath, ou Golias em português, que é uma série que conta a história do Billy, que é um advogado que ele é meio reclamão ali e tal, ele tem todo um histórico ali, só que ele pega alguns casos onde ele enfrenta praticamente sozinho várias empresas gigantescas em processos assim
muito grandes e a última temporada vai ser exibida agora em 2021. Agora, para continuar a lista, a gente vai ter que voltar para Netflix, porque mais uma série que vai se despedir nesse ano de 2021 é Grace e Frankie, que é uma série de comédia da Netflix. Essa série conta a história, pasmem, da Grace e da Frank, que elas são duas amigas que elas já estão na terceira idade ali e que elas se odiavam. Só que o destino, né, ele prega as peças dele e ele fez elas duas se juntarem. Por quê? Porque o marido delas duas, o marido de uma e o marido da outra, os dois pediram divórcio mais ou menos na mesma época, porque, qualquer motivo, eles decidiram ficar juntos, eles se assumiram homossexuais. E aí as duas sofrendo com esse divórcio, elas acabaram se juntando na adversidade ali e se tornaram grandes amigas, e toda a situação, né, delas duas e tudo que elas estão vivendo acaba rendendo muitas coisas engraçadas. Continuando aqui a lista agora com uma série que já deveria ter acabado, mas vai ter mais uma temporada que vai chegar agora em 2021, que é La Casa de Papel. Por que já deveria ter acabado? Porque a quarta temporada foi ruim pra mim. Ela, não a história em si foi boa, mas tipo, começou toda a história na terceira temporada e vai terminar na quinta. A quarta foi um meio de história. É tipo você pegar um filme e ligar com 30 minutos e parar de assistir com 1h10, sendo que tem mais meia hora pra acabar o filme. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, eu fiquei um pouquinho chateado com isso, porque não teve um começo, não teve um fim, só teve um meio essa quarta temporada. Pra mim já deveria ter sido o final. Não foi. A quinta temporada, que vai ser a última, chega agora. Caso você ainda não conheça a história de La Casa de Papel, ela começa lá nas suas primeiras temporadas com o professor. Um cara que ele é muito inteligente, bola um plano muito foda para assaltar a Casa da Moeda da Espanha e conseguir, tipo, muito dinheiro. E para isso ele junta uma equipe ali e ensina todo mundo todos os passos que poderiam dar certo e errado no meio desse assalto, para eles poderem ficar bilionários. É o último assalto que eles vão fazer na vida deles. Continuando a lista, ainda aqui na Netflix, tem uma que eu vou pôr um asterisco aqui pra vocês, que é Lucifer. Por que um asterisco? Porque Lucifer, ela teve a sua quinta temporada, a primeira parte. E ela vai ter a segunda parte da quinta temporada, e aí seria a última. Mas aí a Netflix decidiu renovar para uma sexta temporada. Agora a sexta temporada vai ser a última. E aí a Netflix já exibiu, no ano passado, em 2020, a quinta temporada, a primeira parte. E aí tinha rumores de que ela exibiria a segunda parte no final, até o final de 2020. Coisa que não aconteceu. Pelo menos não aconteceu até hoje, dia 23 de dezembro, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Não sei se na última semana do ano vai acabar acontecendo. Então, como tinha esses rumores da segunda parte da quinta temporada de Lucifer sair no final de 2020, é possível que saia no começo de 2021. O que, consequentemente, talvez aconteça de sair a sexta temporada, que vai ser a última, no final de 2021. Falei muito rápido, né? Desculpem, mas foi pra tentar explicar e não deixar o vídeo muito longo. Então eu acho que a sexta temporada de Lucifer, que vai ser a última, existem grandes chances dela sair ainda em 2021. Se vai realmente ou não acontecer isso, eu não sei, mas eu decidi colocar aqui na lista mesmo assim. Caso você ainda não conheça a história de Lucifer, conta a história do próprio Lucifer, o Lucifer Morningstar, que é o filho de Deus, o arcanjo, que foi expulso do céu, foi pro inferno. Ele simplesmente cansou de ficar no inferno e decidiu vir pra Terra pra curtir a vida aqui junto com os humanos, mais especificamente em Los Angeles. E ele tem um poder que ele consegue exercer sobre as pessoas de descobrir qual que é o maior desejo delas apenas perguntando e olhando fundo nos olhos. Até que em um determinado dia, uma amiga do Lucifer acaba sendo assassinada na frente da boate dele, que ele tem uma boate chamada Lux. E quando começam as investigações desse assassinato, ele é liderado ali pela detetive Chloe Decker, que acaba deixando o Lucifer muito impressionado porque ele não consegue exercer esse poder que ele tem sobre ela. Por causa disso, ele decide ajudar na história do assassinato, até por ser amiga dele também, que foi assassinada, e ele começa a gostar dessa história de investigar casos e ele acaba se tornando um consultor ali junto com a Chloe para começar a investigar os assassinatos de Los Angeles. É uma série muito legal que vale muito a pena assistir. Ela teve 3 temporadas pela Fox, depois foi comprada pela Netflix e foi desenvolvida a quarta, quinta e vai ser a sexta também pela Netflix. E esse vídeo eu acho que poderia facilmente se chamar séries que vão acabar na Netflix, porque a próxima da lista também é uma original de lá, que é a Ozark. Ozark até agora teve 3 temporadas e a sua quarta vai ser exibida em 2021, que vai ser a última. Ela conta a história do Marty e da Wendy, que é uma família comum, mas que já é um casal ali que não tá dando muito certo. Os dois juntos têm 2 filhos que já estão na fase da pré-adolescência, adolescência ali. Só que o Marty, ele é um consultor financeiro e ele acaba conseguindo um cliente que é criminoso e que ele lava muito dinheiro para esse cliente. Por causa de algumas maracutaias de um parceiro dele de negócios, ele acaba ficando com uma dívida milionária, então ele decide se mudar para uma cidade menor para continuar lavando mais dinheiro. E assim, quem sabe, conseguir pagar a dívida que ele tem com esse criminoso para ele não morrer e a família dele inteira não morrer. Então eles decidem se mudar para uma cidade ali que fica perto do Monte Ozark, onde ele começa toda essa lavagem, mas obviamente que ele encontra vários problemas, a esposa dele descobre, todo mundo acaba descobrindo e acaba acontecendo várias coisas subsequentes a isso. E é uma série, confesso que é muito legal, que eu demorei muito pra assistir, mas já assisti as 3 temporadas e vale muito a pena. Principalmente se você é fã de Breaking Bad, tem uma pegada bem parecida, vale muito a pena assistir. Outra série que é na Netflix também se despedindo em 2021 é a Perdidos no Espaço, uma série que tá fazendo muito sucesso. Até hoje eu não assisti, mas muitas pessoas me pedem pra eu assistir e eu vou assistir em algum momento. Essa série
série, se eu não me engano, ela se passa no futuro já, e ela conta a história da família Robinson, que eles estão indo a caminho, né, num foguete, numa nave ali, a caminho de uma colônia espacial, mas acontece algumas coisas ali, eles precisam fazer um pouso de emergência, e eles pousam num planeta que eles não fazem ideia de que planeta que é, eles ficam perdidos no espaço, e aí eles precisam se virar e tal. Dizem que é uma história muito boa, eu ainda não assisti, eu não consigo dar muito mais detalhes do que isso pra vocês. Vamos sair um pouquinho da Netflix agora? Vamos sair um pouquinho da Netflix, porque agora eu vou falar pra vocês de uma série chamada Raio Negro, que também teremos que dizer adeus nesse ano de 2021. Raio Negro conta a história do Jefferson Pierce. Ele é um professor numa escola na cidade de Freeland, onde ele nasceu e cresceu. E quando ele era criança, uma organização fez alguns experimentos com várias crianças ali da cidade, na verdade, não só com ele, onde esse experimento fazia uma mutação no DNA deles, transformando todo mundo em meta-humanos. A maioria dessas crianças morreu, mas ele, por ter uma alteração no seu DNA, já de uma linhagem antiga, ele acabou sobrevivendo e ficando muito bem e conseguia lidar com os poderes e controlar os poderes dele, que é de raio, de energia, uma pegada assim. Ele foi aprendendo os poderes dele, cresceu e depois de adulto ele se tornou o herói Raio Negro na cidade, combatia o crime, até que muitos anos depois, como herói Raio Negro, o Jefferson Pierce ele decide abandonar o seu posto ali de herói da cidade, porque ele quase morreu nas mãos de um criminoso, de um bandido. E quando isso aconteceu, a esposa dele viu ele todo sangrando, todo arrebentado, e ela se divorciou dele, porque ela ficou com muito medo que ele morresse. Eles tinham 2 filhas pequenas, e ela não queria que elas vissem isso, apesar de elas terem visto ele todo sangrando. Então aconteceu várias coisas na vida pessoal dele que fizeram ele desistir disso. Só que agora, quase uma década depois que ele já não é mais o herói, que todo mundo achou que o Raio Negro morreu, as filhas dele estão em perigo de novo, e ele decide voltar a ser o Raio Negro para poder salvar elas, e percebe que é necessário ter esse herói na cidade de Freeland, então ele volta a ser o Raio Negro. Por isso que a história dessa série é diferente das outras do Arrowverse. Não é uma história de origem do herói. É um herói que estava aposentado, mas decide voltar à ativa. É uma série muito boa, eu gosto muito, e pra mim é uma das melhores do Arrowverse. Vale a pena assistir também. Apesar de não ser da Netflix, todas as 3 temporadas até agora estão lá. Falei muito de Raio Negro, né? Desculpa. Então vamos continuar aqui a lista, porque a próxima que vai dizer adeus nesse ano de 2021 é a série Shameless, que muita gente me indica, mas muita gente pede pra eu assistir, e eu vou. É sério. Essa Shameless, ela é uma série americana, que é uma adaptação de uma outra Shameless, que se eu não me engano é britânica. Nessa série aqui, que vai se despedir agora em 2021, acho que é a mesma história da outra, na verdade, mas ela conta a história de uma família que é toda disfuncional ali, e tem um foco, pelo que eu entendi, principalmente nos filhos ali, nas crianças, que já não são tão crianças assim, como a irmã mais velha, por exemplo, é a Fiona. Ela tem 18 anos, e ela tem que cuidar dos 5 irmãos e irmãs ali que ela tem, e cada um dessas crianças, cada um desses adolescentes, estão numa fase diferente da vida. Eles estão enfrentando problemas, dificuldades diferentes, e tudo isso, né, todo mundo junto ali, causa várias confusões. Parece que é uma série de comédia, se eu não me engano, né? Tem um quê cômico ali na série. Então dizem que é muito legal, que eu preciso assistir. Eu quero assistir porque o Cameron Monaghan tá nessa série, que é o Jeremiah Valesca de Gotham. Eu preciso assistir por causa dele, pelo menos. Então calma, gente. Eu vou assistir, tá? Mas por enquanto, se contentem ou se entristeçam, porque a última temporada tá chegando. Voltando agora um pouquinho pro âmbito de heróis, mais uma que se despede de 2021 é Supergirl, que vai chegar agora ao fim com a sua 6ª temporada. Supergirl conta a história da heroína Supergirl, que é a Kara Danvers, que ela é prima do Kal-El, que é o Clark Kent, que é o Superman. A história da Supergirl vocês já sabem, né? Ela morava em Krypton, ela era adolescente, e o Clark era um bebezinho ainda, ele foi mandado pra Terra, porque Krypton tava explodindo, e aí mandaram a Kara logo em seguida, a Kara Zor-El, logo em seguida dele, só que ela estava um pouquinho mais para trás. Então, quando o Krypton explodiu, a nave dela sofreu um impacto ali e ela foi parar na Zona Fantasma, onde o tempo passa diferente. Muito tempo depois, a nave dela se desprendeu, soltou e caiu na Terra, onde ela estava programada para vir. Só que quando ela chegou aqui, já tinha passado mais de 30 anos, o Clark Kent já era o Superman, já era adulto, já era tudo isso, e ela ainda era uma adolescente. Então, ela cresceu em uma outra família ali, aprendendo a controlar seus poderes, para ninguém desconfiar que ela tinha tudo isso e tal. Só que quando ela já é adulta, ela vê a irmã adotiva dela numa situação de perigo e ela decide revelar os seus poderes para o mundo, se transformando assim na Supergirl. É uma série que eu amo muito também, e que eu acho, eu não tenho essa confirmação, mas eu acho que ela tá chegando ao fim, porque a atriz principal, a Melissa, ela se casou com um ator que faz um personagem da série também, que eles têm um caso ali também, e aí eles estão juntos e ela engravidou e teve, acho que não sei se já nasceu, acho que não nasceu ainda, no momento que eu tô gravando esse vídeo, mas toda essa vida pessoal dele se desenvolvendo ali no comecinho do casamento. Então acho que isso impactou no final da série pra ela poder aproveitar esses momentos pessoais. Eu acho, isso é uma especulação minha, não tenho certeza. Chegando no finalzinho aqui já dessa lista, tem mais uma que muita gente me indica, que é uma série de comédia, que é a Superstore, que vai chegar ao final também agora em 2021. Essa série, ela se passa dentro de uma loja de vendas, onde a gente acompanha a história
da galera que trabalha lá dentro. E toda a equipe ali dessa loja, eles vivem várias situações engraçadas, eles fazem treinamento em que eles aprendem a cochilar também, algumas coisas dessa pegada assim. Não sei, posso ter falado bosta, mas todo mundo que me indica pra assistir promete que é uma série incrível e que dá muita risada. Se não for, vocês cobrem as pessoas que falam isso pra mim. Mas vai lá, assiste Superstore e ela vai chegar ao final agora em 2021 também. E pra fechar aqui a lista, temos mais uma que vai se despedir em 2021, que é Van Helsing, que conta a história da Vanessa Van Helsing. E esse nome talvez não seja estranho pra você, né? Porque existe uma lenda do Van Helsing, que é um caçador de vampiros e tal. A Vanessa é filha desse lendário caçador, que é o Abraham Van Helsing. Só que, quando começa a história, ela já tá morta há 5 anos, mas eles acabam ressuscitando ela, porque ela é uma caçadora muito boa, não sei exatamente o que acontece na história, mas ela acaba sendo ressuscitada depois de 5 anos, mas quando ela volta, ela encontra um mundo que tá praticamente todo dominado pelos vampiros, e ela precisa fazer alguma coisa pra reverter essa situação. É uma série que algumas pessoas me indicam, não são tantas não, eu nunca cheguei a assistir, acho que já assisti o primeiro episódio, mas faz muito tempo, não lembro exatamente a história, mas dizem que é uma série muito boa, e a última temporada vai chegar agora também nesse ano. E é isso, essa é a lista das 15 séries que vão se encerrar, que a gente vai ter que aprender a dizer adeus, vai ter que aceitar que séries vêm e vão, são séries de verão, acho que acabou as adaptações aqui da música. Mas aí agora eu quero que vocês me contem aqui nos comentários qual dessas séries que você vai sentir mais falta, qual que você ainda não está preparado para se despedir nesse ano de 2021, ainda bem que a todas essas eu não sou tão apegado assim. Estou triste por Atypical, Raio Negro e Supergirl, mas não é nada como eu tive que viver em 2020 me despedindo de Supernatural, por exemplo. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua maior tristeza dessa lista, não esquece de não sair do vídeo e se inscrever nessa bolinha, veja outros vídeos que eu vou deixar desse lado aqui. Aqui em cima tem aquela playlist com vários vídeos de listas de coisas relacionadas a séries. Clica aqui para você poder ver. Vai aqui na descrição se você quiser o calendário de 2021, ainda tá no comecinho da tempo. Esse aqui na descrição que tem um link para você ver mais detalhes. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!